Bom, as histórias do Tanakh, se não tiver coisa estranha, difícil de entender, não tem graça. Então, e a Torá sempre faz questão de contar as histórias mais enigmáticas. A Torá não esquece, não omite nada e dá para a gente as lições e às vezes até codificadas para a gente tentar destrinchar e entender o que está acontecendo. E uma dessas passagens é o casamento do Shlomo HaMelech com a filha do faraó. Faraó era um nome coletivo, era o nome da posição. Então, obviamente, não é o faraó aquele que a gente está lendo agora na Torá. Mas, apesar disso, o nome da filha desse faraó era igual ao do primeiro faraó, que ela se chamava Bátia. O mesmo nome daquela que esticou o braço e tirou o Moshe do Nilo. Talvez eles tinham esse nome por tradição já por várias gerações, e eles passaram esse nome. E aí, o Shlomo HaMelech, ele tinha terminado agora de construir o templo, tinha feito a inauguração, tinha demorado 7 anos, e agora, naquela mesma noite da inauguração, diz o Midrash, foi quando ele se casa com essa filha do faraó. Então, quando a gente fala de faraó, já não soa muito bem, especialmente para um povo que sofreu, foi oprimido no Egito, aonde a Torá fala, você nunca deve retornar ao Egito. Então é estranho. E número dois, a gente vai ver depois que essa esposa e muitas outras das esposas que o Shlomo HaMelech, ele se casou, elas eram idólatras, e se mantiveram idólatras, fizeram a conversão proforme, mas se provaram depois que fizeram apenas por interesse e não tinham a intenção genuína e verdadeira. Mas a grande pergunta é por que Shlomo HaMelech se casou com ela? Uma das proibições de um rei, que a Torá coloca para a gente explicitamente, é que um rei não deve ter muitas esposas. A outra proibição, que um rei não deve ter muitos cavalos. Preto no branco. Shlomo HaMelech, porque é Egito, exatamente, que os cavalos vêm do Egito. A Torá fala que muitas mulheres, Pen Yasur Levavot, talvez vão tirar a concentração, o seu coração da sua missão máxima, que é representar a Hashem aqui nesse mundo, cuidar do povo e etc. Então, o excesso de mulheres, ou seja, poucas ele podia ter, até 18 ele podia ter, certo? Essas eram poucas. Mais do que 18, já a Torá proíbe. E o Shlomo HaMelech, ele descumpriu com essa lei da Torá. Quem sou eu para poder julgar o Shlomo HaMelech? A gente não pode julgar ele, assim como ele é comparado com o seu próprio pai, que a gente não pode falar que ele pecou, mas se você for olhar o que está escrito na Torá, o que ele fez, alguma coisa não está batendo. Então as duas perguntas são, por que uma filha de Faraó? E número dois, como que ele pode transgredir essa proibição preto no branco da Torá? Então Shlomo HaMelech, ele tinha a, a ideia que a gente já viu antes, que ele queria, na verdade, fazer uma ONU, certo? Qual a melhor maneira de fazer isso? É se juntando em laços familiares. Teoricamente, isso tende a funcionar. Você vê na Europa, vários países, né, aqueles ainda que mantêm a dinastia real, eles casam um país com outro país, o filho de um com a filha do outro, etc. Então, isso seria um bom acordo, uma boa forma de conseguir acordos de paz, acordos comerciais, principalmente. Então, tinha de tudo para dar certo, teoricamente. Esse é o motivo mais conhecido e mais simples. Só que a gente sabe que o Shlomo HaMelech era um tzadik. Ele tinha um contato com Hashem que a gente não consegue nem imaginar. Ter construído o templo, ter aquele sonho profético que Hashem fala para ele que você vai ter sabedoria, oferece para ele qualquer coisa, não estamos falando de qualquer pessoa. Hashem, inclusive, prometeu que a dinastia dele, que vai ser a dinastia originária do Mashiach. Então, não estamos falando aqui de uma pessoa que a gente possa se comparar. Então, qual que seria o objetivo dele? E aqui, na verdade, vem uma explicação curiosa que é a seguinte. Ele recebeu o dom da sabedoria, do conhecimento. Com esse dom do conhecimento, o que ele fez? O seguinte cálculo. Todas as leis da Torá, a gente sabe que elas
que são suprarracionais, mesmo aquelas que a gente entende, não roubar, não matar, leis morais, éticas, veio de Hashem. Hashem decidiu que essas leis vão ser lógicas ou não. E em praticamente nenhum lugar a Torá dá os motivos das mitzvot. Você tem, por exemplo, olha, celebre o Pesach, já que eu tirei você do Egito. Celebre o Shabat, porque... Mas, em geral, as outras mitzvot, a Torá fala, está proibido e está acabado. A Torá não te dá motivos. E nessas duas mitzvot, a Torá chega e dá motivos. Olha, sabe por que o rei não pode ter muitas esposas? Porque talvez isso vai tirar o coração dele e vai tirar o foco dele. Sabe por que você não pode ter muitos cavalos? Ah, porque vai trazer você vai querer ir procurar as raças originais dos cavalos, as raças, os bons cavalos eram do Egito, então você vai acabar indo para o Egito. Shlomo Amelech falou o seguinte, peraí, a Torá normalmente não dá razão, não traz o motivo. Se ela trouxe, opa, é porque tem uma vírgula aqui. Eu me garanto que comigo não vai acontecer. Se a Torá dissesse não pode estar acabado, claro, eu respeito a Torá, não tem dúvidas. Mas a própria Torá colocou o motivo. Por que a Torá faz questão de colocar o motivo? Se é para cumprir está acabado, que diferença faz? Opa, então, talvez aqui a Torá está dando uma brecha para uma pessoa como eu, que estou fazendo com a melhor das intenções. A minha intenção é fazer laços de financeiros, de paz com os outros povos. Então, no meu caso, não tem problema. É óbvio que essa explicação é muito simplória para um nível de conhecimento e sabedoria do Shlomo Amelech. Mas essa é a explicação que consta, os sábios trazem para a gente. Então, ele chegou na conclusão que ele poderia, nesse caso, ter mais esposas e ter mais cavalos. Passuca, ele conta para a gente que exatamente o que a Torá descreveu que poderia acontecer, as duas coisas aconteceram com o Shlomo Amelech. A Torá fala, o Tanakh fala que ele serviu idolatria, não literalmente, mas o fato que as esposas serviram idolatria e ele não admoestou o suficiente, foi considerado que ele mesmo foi idólatra. E está escrito que ele acabou levando uma turma para de volta para o Egito, onde a Torá proíbe ser para o Egito, justamente em função dos cavalos, que a Torá proíbe. E aqui fica já a explicação clássica, aquilo que a Torá, a Gemara conta para a gente. Como que é possível que o povo fez o pecado do bezerro de ouro? Não é possível. Acabaram de ver Hashem, praticamente. Como é possível que Davi da Melech, ele teve um relacionamento que causou tanto impacto negativo? Dizem nossos sábios, o povo não estava... Tinha infiltrados. Hã? Tinha infiltrado. Então, tem várias explicações. Mas, além de todas as explicações, tem uma que foi causada por Hashem. Que Hashem, o povo não estava apto de fazer isso. Eles não estavam... não ia acontecer isso com eles. Hashem fez com que isso acontecesse para abrir os portões da Teshuvah. Os portões de uma Teshuvah coletiva, os portões de uma Teshuvah individual. A Teshuvah coletiva é do povo. Então Hashem, ele causou todas as situações para que o povo transgredisse, para a gente depois aprender a Teshuvah do povo, de Moshe, tudo que ele rezou pelo povo. E Hashem, ele, no final, ele fala, Salach tikidvarech, eu perdoo o povo. E a segunda, bom, você vai dizer, bom, tá bem, o povo, Hashem, talvez ele abre mão, é o povo inteiro, então ele perdoa. Mas se for só eu, aí vem a história de David, e David, ele serviu como exemplo. A pergunta que muitos vão fazer é, cadê o livre-arbítrio, então? Se Deus tirou o livre-arbítrio deles, por que eles foram castigados? Uma boa pergunta. Essa pergunta é constante. Mas podemos dizer assim, de uma maneira muito superficial, que Hashem deu um empurrãozinho. Hashem deu um empurrãozinho para que isso acontecesse. Está escrito até em relação ao primeiro pecado, de Adam Arishon, Hashem também deu um empurrãozinho. É isso que eu ia falar. Adam Arishon, também. Ele viu, Tá escrito. Deus ouvia, falava, estava no Exatamente. Cané dele, mais... Então Hashem, ele deu esse empurrãozinho porque o mundo já estava programado para ser o que é, certo? Então, não vou entrar nessa questão de livre-arbítrio, senão a gente não sai. Mas, o que sai disso? Uma coisa muito bonita. Está escrito que a pessoa, antes de descer para esse mundo,
Hashem, ele mostra para você o que você vai passar. As dificuldades que você vai passar, o que vai acontecer na tua vida. E você, antes de descer aqui, assinou. Falou, eu topo. Porque lá de cima, você entendendo o motivo de cada coisa, ou pelo menos o propósito, entender que descer aqui na Terra vale a pena uma vida inteira para poder fazer uma bondade para uma pessoa, e você, enquanto a alma está lá em cima, entende o impacto que isso causa, então você assina, fala, peraí, tudo bem, vou ter esses problemas, isso não é nada, perto daquilo que eu estou realmente realizando. Então você assinou. Agora, imagina chegando para a alma de David Ameller. Falam para ele, olha, tem aqui, você vai ser um pastorzinho, vai ser o menor dos filhos, vai ser criticado, vai ser... E depois vai virar o rei de Israel. Topa? Se é o que achamos que é, eu topo. Não gostaria de ser rei, mas tudo bem. Tenho mais uma proposta para você. Você vai ser o cobaia do povo judeu. Cobaia? O que é o cobaia? Cobaia é aquele que pula na banheira quente para ver se tá ou não tá. Ele é o cobaia. Se tiver quente demais... E esfriar água, para esfriar água. E é para esfriar, bom. Então ele é o cobaia, para o próximo a gente usa em relação a Amalek, certo? O primeiro que pula já esfriou para o próximo. Esse é o papel do cobaia. Mas ele pode ser que vai se queimar. Cobaia de quê? Cobaia do pecado. Você não é uma pessoa que serve para fazer pecado. A tua vida, da vida Meller, ele pegou emprestado de Adam Rishon, que a gente justo falou. Davi era tão sagrado que não era nem para ele nascer. Adam Arishon emprestou 70 anos da vida dele, era para ter vivido 1000 anos, ele viveu 930, 70 anos ele deu de presente, a gente não entende como funcionam esses cálculos, mas ele deu de presente para que Davi Amelach pudesse vir ao mundo. Então, Davi Amelach, te conheço, você está muito longe de qualquer pensamento estranho, não existe, mas eu preciso de um cobaia, e o cobaia tem que ser um peixe grande. O cobaia não quero qualquer um. Eu quero alguém que vai marcar a história. Alguém que, apesar do pecado, vai demonstrar a sua grandeza. Você topa? E Davi Amelech, o que eu estou dizendo agora é uma descrição, eu estou dando uma descrição, não está escrito nessas palavras no Midrash, mas eu estou tentando elaborar para a gente entender qual que é o cálculo, dentro da nossa capacidade limitada. Vai ver que o contrato trazia aquelas letras pequenas. Com a Hashem não tem letras pequenas. Licença de software que ninguém lê, não vai passando. E aí, então, o que significa isso? Isso significa que Davi Amelach, quando a alma dele veio para o mundo, ele teve o verdadeiro sacrifício. Não é o sacrifício de dizer, bom, eu vou servir o povo, eu vou lá me dedicar, não vou dormir à noite, vou... Esse é um sacrifício básico. O sacrifício maior para uma alma, como Davi Amelach, chegar a fazer algo, como a gente falou, que tecnicamente não era um pecado, mas deu a entender que era um pecado, e a gente até hoje, quando escuta as explicações, ainda fica, essa explicação não me convence. Então, Davi Amelach, ele teve que sacrificar aquilo que realmente importa, não o seu bem-estar material, e sim o seu bem-estar espiritual, e ele assinou embaixo, ele aceitou, porque ele vai ser como se fosse o bode expiatório. Ele vai ser aquele que vai pular na banheira. Porque foram vários pecados. Né? Ou mais de o pecado se refere a Batseba. Mas o marido chamou Uriah. Envolvido da história do Batseba. Da história, a história toda, a história como um todo. Teve vários detalhes. Então, aqui a gente, nesse olhar, a gente consegue enxergar maior ainda a grandeza de Davi. Davi pecou, a gente não pode falar assim, tá, vou calar minha boca, mas vou pensar, tá, não vou falar para ninguém, mas não, Davi Amelach, Hashem usou ele como um instrumento de grandeza, e qual que é a grandeza? Topar fazer algo que possa ser interpretado como algo contrário à vontade de Hashem, contrário à vontade interior de Davi, mas você vai ser aquele que vai representar para o povo judeu o que é fazer tshuva. Porque depois disso, depois que ele foi admoestado pelo profeta Natan, ele passou a vida fazendo tshuva. E ele é o modelo de tshuva. E Hashem perdoou ele. Mas ele fez uma coisa? Hashem perdoou. Você também pode ser perdoado. Então aqui a gente vê a grandeza de Davi Amelach, muito pelo contrário. Então está trazido que Shlomo ele era comparado com Davi Amelach, tem uma linguagem no Pasuk que assemelha os dois, compara os dois, porque Shlomo Amelach aqui é a mesma coisa. Shlomo Amelach, ele também vai fazer algumas coisas que aos nossos olhos podem parecer estranhas. Mas olha que interessante.
Shlomo HaMelech, ele serviu de um modelo, pelo menos aqui, para a gente saber o que não fazer. Uma conversão por interesse, naquele caso, como não tinha experiências anteriores, valeu. Mas ela se comprovou que não foi adequado. E por isso, então, o próprio Rambam ele escreve que você precisa realmente averiguar que uma pessoa, quando ela quer se converter, se ela está com interesses particulares ou com interesse genuíno. Então, ele serve também de modelo para a gente, para aquilo que a gente não deve fazer. Então, essa é uma explicação importante para a gente entender. E uma segunda coisa que eu vi também interessante, de que, muito além da nossa compreensão, existe uns livros de Kabbalah, o Arizal, ele traz que o Shlomo HaMelech, ele era um Gilgul, uma reencarnação de Moshe Rabbeinu. A Bátia, quando foi entrar no Nilo para salvar o Moshe Rabbeinu, ela entrou no Nilo, enquanto ela estava entrando, ela na verdade estava fazendo uma mikveh de conversão. A Torá ainda não tinha sido dada, então é difícil a gente entender qual que era o critério exato, mas naquele momento ela entrou no Nilo como uma mikveh, e daquele momento em diante ela passou a ser uma Yodiá, no sentido que ela se afastou da idolatria e aceitou Hashem como único Deus. E ela se tornou a mãe adotiva de Moshe Rabbeinu. Então Moshe Rabbeinu, ele conseguiu resgatar essa alma, como a gente enxerga que os convertidos, autênticos, verdadeiros, na verdade era uma alma que estava presa, digamos assim, esperando a sua redenção. E através, no momento que a pessoa foi lá conscientemente, fez a sua conversão, ele resgata, na verdade, aquela sua essência que já estava ligada com Hashem, já estava ligada no Har Sinai, por isso que a linguagem é um ger shenit gayer, um convertido que se converteu. Uma redundância. Porque, na verdade, ele já era convertido antes de se converter. Só acontece isso depois que, de fato, ele se converteu. Se ele não se converteu, ainda não é convertido. Mas quando ele se converte, conforme a lei da Torá, Alahá, etc., então ele resgata aquela tua essência, a sua essência. Então, nossos sábios dizem que, apesar de que Moshe Rabbeinu, ele teve esse tikkun, que ele conseguiu fazer, esse conserto, essa retificação, que ele conseguiu salvar a Bátia, a gente acha que essa Bátia salvou Moshe. Ah, ela foi lá, salvou Moshe. Não, Moshe Rabbeinu não precisava de Bátia nenhuma. Hashem podia salvar Moshe de qualquer outra forma. Mas Moshe Rabbeinu que estava salvando a Bátia. Só que ficou um período na vida dela que ainda não tinha sido redimido. Ele voltou aqui no formato da filha do faraó, outro faraó, o mesmo nome, Bátia, e agora o Moshe Rabbeinu, que era o Shlomo, ele tinha que vir e terminar essa retificação. Tomar cuidado com esse tipo de explicação, que você nunca pode chegar e dizer, bom, então, na verdade, também vai ver que fulano de tal que eu conheço também está querendo... Não. Estamos falando aqui de Shlomo HaMelech. Você não pode aplicar para você mesmo. Não estamos aqui tentando buscar desculpas, porque se fosse para buscar desculpa, a Torá nem contava a história. A gente está tentando minimamente entender. O que a gente pode, pelo menos, entender dessa explicação é que tudo que a gente for falar a respeito, a gente está muito distante de entender a grandeza dessas figuras, Moshe, Davi, que a gente falou, o povo que fez a idolatria, que apesar de fizeram a idolatria, estava num nível muito elevado perto de Hashem. Nós estamos muito distantes de entender o que de fato estava acontecendo. O que a gente enxerga é uma camada muito superior, muito superficial, aliás, e então essas são algumas das explicações em relação a esse casamento de Shlomo com a Bátia, filha do faraó. A Pátria original também é uma alma que estava lá no palácio, podia ficar lá, desfrutando do bom e do melhor, não, né? Que resolveu se converter para a religião, ou para o povo dos escravos. O povo oprimido. Coisa assim. E é uma coisa lógica entrar na água para se purificar, para se banhar. Faz sentido, é uma coisa lógica, né? Você entra e fica limpo, digamos. Mas a pureza espiritual não tem nada a ver com a pureza física. Sim, né? mas
Mesmo porque o Nilo, você que falou que o faraó entrava no Nilo para fazer as necessidades. É assim. Bom, mas até aí, a quantidade de água não era o problema. O... Guarujá também, não. Mais um detalhe que eu vi, mais um detalhe muito curioso que eu vi, fazendo uma analogia do Egito de antigamente, digo, na época de Moshe, o Egito na época de Shlomo e o Egito atual. O que tem de interessante? Que, aparentemente, agora o Shver, o sogro de Shlomo Amelech, parou. Tá em casa, estamos em casa, tá tudo bem. Só que... Não tinha interesse. Hã? Na época não é que o Egito tinha decaído um pouco e eles tinham uma agenda paralela aí, porque o Eu vi alguma estava coisa por muito cima. bem, e aí eles Ele eram, poderia fazia ajudar a parte do recuperar, pode ser. plano, não, Eu vi por mas pior ainda, conquistar, eles vão atrair depois. então, aí que isso que eu ia falar. Então, o que acontece é que se você for olhar os psukim e outros episódios que aconteceram com esse sogro, com esse novo sogro do Shlomo, que enquanto ele estava casando a filha dele com Shlomo Amelech, ao mesmo tempo ele já estava planejando e apoiando os inimigos. Familiar essa história? Né? Vamos atacar Israel, depois propor um cessar-fogo, um acordo. Certo? Alguém coloca, Deus nos livre, fogo na tua casa, deixa queimar por uma semana, depois de um mês, depois de uma semana, ele chega lá com um balde de água, eu vim te ajudar. Certo? Então, essa característica, isso já é antigo. A gente saber o comentário, o Rashi traz para a gente, Tov Sheba Mitzrim, Patsotzet Mocho, o melhor dos egípcios, você tem que estourar a cabeça dele. Por quê? Você gostou? Sabia que você gostou. Por quê? Porque está escrito em relação às pragas, que as pragas atacaram todos os animais. Morreu todo mundo. Aí, peraí, de repente estão correndo atrás dos judeus, vão atrás deles no deserto e vão lá pegar eles no mar, com os seus animais. Peraí, não entendi. Um ano inteiro Israel ficou atacando, ninguém tinha uniforme. De repente, cadê? Não tinha acabado com tudo? Usando um paralelo atual. Da onde vieram esses animais? Como eles conseguiram tanto? Diz no Urash, ele traz, o nome dos nossos sábios, o que ele fala? Que, na verdade, a praga, ela só afetou os animais que estavam no campo. Moshe avisou. Os animais que estão no campo. Eles acreditavam em Moshe, sabiam da grandeza do Moshe, então, quem teve fé, guardou seu animal para dentro. E desses animais, dos donos que acreditaram no Moshe, ou seja, o cara mais tzadik, eles forneceram os animais para depois poder perseguir o povo judeu. Diz Urashi, a melhor das cobras, você cobra a cabeça. Você corta a cabeça. O melhor dos egípcios, você estoura o seu cérebro. Essa linguagem, você quebra o seu cérebro. Ou seja, você não pode confiar nos seus inimigos. Inimigo é inimigo, a famosa história do escorpião lá com o sapo para atravessar o rio, anedota famosa, não sei se é de origem judaica, mas a ideia com certeza é origem judaica. Agora, o que acontece? Tudo só foi uma introdução para a gente entender o que motivou Shlomo para se casar com a filha de Faraó. E aí o que acontece? Essa filha de Faraó, eles fizeram um casamento, e ela, sendo filha de Faraó, trouxe consigo toda uma banda e etc., cantores, etc. E aí, as músicas que estavam tocando eram músicas diferentes do que o Shlomo estava acostumado. Só depois se descobriu que essas músicas eram músicas tocadas para idolatria. Já fazia parte do plano dela. E acho que tinha mulheres dançando também. Sim, tinha, mas isso, digamos assim, talvez fosse menos grave. A ideia foi que ela estava com esse plano oculto em relação a ele. Mais ainda, na noite das núpcias, ela preparou para ele, diz o Midrash, está no Midrash, uma cortina muito bonita, pendurada do lado da cama dele, com pedras preciosas e diamantes cintilantes. Essa é a tradução aqui do Midrash. Quando o rei acorda de manhã, ele vê esse tapete, essa decoração, ele acha que são as estrelas do céu. Sabe quando alguém muda o teu relógio, você acaba
ou muda o horário de verão, inverno, você se confunde, você dorme até mais tarde. E acontece um desastre muito grande, porque Shlomo HaMelech guardava consigo as chaves do Beit HaMikdash. Não tinha risco dele atrasar. No geral, zero risco. Ele era sempre o primeiro e ele queria ser aquele que guarda as chaves do Beit HaMikdash. Naquele dia, a turma veio, a sinagoga está fechada. Vamos acordar o caseiro, vamos acordar o porteiro. O que a gente faz? Qual é a gravidade? Existe horário para cada um dos korbanot. E mesmo que ainda tivesse um horário ainda máximo, ainda que dava um tempo, o korban deve ter ser feito no primeiro horário possível. Assim como está escrito que uma reza, dentro do possível, rezar o quanto antes, não vai ficar esperando. E aí a turma fica, será que aconteceu alguma coisa com o Shlomo? Você vai querer ir lá bater na porta dele? Acordar o Shlomo HaMelech após a noite de núpcias? Você não sabe o que fazer. Por um lado é Shlomo HaMelech, por outro lado é o Korban Tamid Hashem. Você não sabe se você vai chamar ele, é um desrespeito, ele vai cortar a tua cabeça, ou ele vai te agradecer, porque o que você faz? O que você faria? Quero ver quem tem a ideia. Você acorda? Alguém teve uma ideia muito boa aqui na história. A minha é fácil porque eu já li antes. Mas... Qual foi a ideia? Tem uma solução, a única solução. Depois que eu falar vai ficar fácil. Eles foram procurar a mãe dele. A Batsheva. Ela estava viva ainda. Então, quem vai ser a única pessoa no mundo que tem moral e pode falar para o rei, ei, acorda, não, a perua está esperando lá embaixo, está atrasado, faz o sanduíche. Quem é a única pessoa no mundo que tinha esse poder, direito, e não ia poder ser reprimida, reprovada por isso? A mãe. Então foram até a Batsheva. A Batsheva foi deixa eu vou dar um jeito já nesse filho. Eu acho que acho que não aprendeu a lição ainda. Isso é adendo meu, não está escrito. Então, detalhe, na noite anterior ele tinha bebido muito vinho. Casamento. Mais um detalhe importante, na noite do casamento a gente não deixa o noivo beber nada. Antes da Rupá se jejua, mesmo quando não é jejum, ainda assim ele tem que estar ciente na hora que ele vai assumir o compromisso. E mesmo assim, depois também ele não deve beber. Isso eu falo porque acontece muitas vezes. Todo mundo tomando, falando, vamos fazer um Lechaim. E você não deve, não tem uma proibição explícita falar que ele é proibido tomar, mas obviamente isso não cabe. Mas é um dia alegre, o que você faz? Um Lechaim? Não, hoje você não faz o Lechaim, hoje não é um dia. E aqui a gente vê, quando o excesso do Lechaim, do vinho, então ele acabou adormecendo até mais tarde, o próprio Shlomo HaMelech. Como eu falei, quem somos nós para julgar Shlomo HaMelech, etc. Está fora do nosso... Mas a mãe, então, ela chega lá do lado dele, não sei se dentro da casa ou fora da casa, mas ela vai e vira e fala para o filho, é desastroso beber muito vinho. Olha o que acontece. Beber faz a pessoa esquecer de Hashem. Você me envergonhou. Você está envergonhando o teu pai, Davi. Pois as pessoas agora, retroativamente, vão agora pensar, quem é esse Shlomo? Quem é esse Davi? Quem é a Batsheva? Quem é que fez um filho assim? E você causou com que o Korban, Tamid, o Korban, do dia a dia, ele fosse adiado. Mas então era muito tarde, né? O Korban pode ser até... É verdade, mas ele foi adiado. Você tem o horário, então ele não passou do prazo máximo, mas a Hashem está esperando. A Hashem está esperando o Korban. Seria igual ao Shema, né? O Shema acredito que estava dentro do prazo, mas mesmo assim, não foi correto. E aqui vem a grandeza de Shlomo, a grandeza de uma pessoa é quando ela erra e ela sabe ouvir a bronca depois. Adam Arishon, quando Deus pergunta se comeu da fruta, ele culpa a esposa. Caim, quando mata o irmão, Deus pergunta, cadê teu irmão? Ele falou, no meu bolso não está. Eu não sei, não cuido dele. Mas quando Hashem, ele vai lá, ou aqui, a mãe, chega e fala para ele, você errou, ele fica em silêncio, ele aceita a repreensão da mãe dele. Não é esperado de nós que não erremos, mas é esperado da gente que a gente esteja pronto para se corrigir.
Claro, errar o quanto menos, melhor. Não estou falando que vale a pena ou é recomendável fazer erros. Mas Hashem colocou a gente num mundo onde a gente é limitado, temos nossas distrações, etc. Mas a gente ter a humildade de aceitar. E ele teve a humildade. Muitos de nós, se fosse minha mãe, ei, mãe, eu sou o rei de Israel. Não sei se você ficou sabendo. Rei de Israel. É meu filho, vai tomar uns tapinhas. Mas ele teve a humildade de escutar a mãe dele, e então aqui você vê de novo a grandeza dele. Hashem não ficou satisfeito com isso, e ainda o Midrash ele traz que Hashem ele falou naquela hora, a filha de Faraó, ele estava morando agora ao lado, perto do Beit HaMikdash. A filha de Faraó não pertence a essa cidade sagrada, a cidade merece ser destruída imediatamente. Mas eu vou guardar para depois. E a gente vai ver que alguns castigos, assim por dizer, algumas consequências que Hashem trouxe para a gente, por exemplo, o que foi que destruiu o Beit HaMikdash? Não é uma coisa, é um acúmulo de várias coisas. Às vezes a gente fala, não, é falta de amor ao próximo, mas é um acúmulo de várias coisas. Então tem várias vezes a gente vê, por exemplo, que o Shaul HaMelech, o primeiro rei, que Hashem decretou que o reinado dele ia ser dividido. Que ele ia perder o reinado. Por que Hashem decretou isso? Não foi uma instância. Foram várias coisas que foram acontecendo e cada uma delas é escrito que Hashem decretou, que Hashem decretou. Ou seja, é um acúmulo de coisas. Então aqui Hashem decretou que no final o seu reino será entregue para outro. Que o que vai acontecer? A próxima geração vai se virar, se tornar um reinado, vai ser dois reinados, Malchei Israel, Malchei Yehudá, etc. Então não vai ter o reinado único de Shlomo HaMelech. Então aqui já começou as sementes dessa divisão que ia ter depois no povo de Israel. Mas mesmo ele fazendo chuvar sobre isso, ainda não foi aceito. Mesmo ele fazendo chuvar sobre o erro que ele dormiu, não foi um erro, pode até dizer que não foi um erro voluntário, ele errou, dormiu. Então, mas quanto maior a pessoa, mais considerado o seu erro é mais... Hashem é mais, julga eles com outro critério. Agora, logo em seguida, Hashem ele dá para Shlomo Hashem tem uma conversa com Shlomo, provavelmente através do profeta, Achi Ashiloni, mas, aliás, ele recebeu a profecia, não sei, não está escrito como foi, mas anteriormente ele tinha recebido profecia através do profeta, agora não está escrito. E aí, Hashem fala com ele logo em seguida. Então, antes da gente ver o que Hashem fala com ele logo em seguida, o que Hashem fala para ele, só que você já vê que não estamos falando de alguém qualquer. Ah, mas ele dormiu até tarde. Não é eu dormir até tarde, não somos nós. Estamos falando de Shlomo HaMelech. Tanto é que logo depois Hashem vem falar com ele. Se fosse algo gravíssimo aquilo que ele fez, Hashem não estaria falando com ele logo em seguida. E Hashem fala para ele, agora Hashem lembra aquela tefilá que o Shlomo HaMelech tinha feito pelo povo, que Hashem aceitasse os sacrifícios, e que o povo tinha que continuar seguindo o caminho da Torá, deu brachot, fez tefilá, e aí Hashem fala para ele, eu escutei, aceito as tuas tefilot, aquilo que você pediu, que os seus descendentes continuassem sempre rei, de fato, eu falei que vai se dividir, mas ele ainda vai ter, até a época de Mashiach, que a Mashkinah continua visível no Beit HaMikdash, a minha presença sempre vai estar lá, e a partir dela, a partir do Beit HaMikdash, vai para o resto do mundo. E a gente sabe que a Shekhinah, a presença de Hashem, uma vez que entrou no Beit HaMikdash, nunca mais saiu de lá, e até hoje o Beit HaMikdash é um lugar sagrado. Enquanto você cumprir a Torá, diz Hashem para ele, com todo o coração, assim como fez Davi do teu pai, os seus descendentes vão se permanecer no trono. Mas se você, o Bnei Israel, se afastarem da Torá, eu vou eliminar eles, assim como consta na Torá. E as pessoas vão perguntar por que será que Hashem trouxe isso sobre nós? Eles vão entender porque eles abandonaram os caminhos de Hashem. Ok? Vamos concluir por aqui. Vou fazer um adendo para o Shur. Estou gravando isso depois que o Shur já terminou. Alguém me comentou, com razão, que o Shur terminou numa nota negativa. E existe uma regra na Torá que a gente sempre deve terminar de forma positiva. Então, estou aqui para ensinar essa regra e desejar que Bezrat Hashem, a gente falou agora, terminou falando do Shlomo,
Então, que a gente possa ter reconstrução do templo ainda hoje, com o descendente de Davi e Shlomo, com Mashiach Tzidkenu, e que a gente possa sempre começar com coisas boas, terminar com coisas boas, e aquilo que ainda não é bom se transforme em bem o quanto antes.